houve uma divulgação de uma pesquisa, a gente já trouxe isso aqui ontem, né? Em que o presidente Jair Bolsonaro aparece na segunda colocação com 23% das intenções de voto contra 45%, praticamente o dobro de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tô com o Fernando Antunes, 4h42, para falar desses dois temas. Essa questão do Ramute no governo do estado pelo PSD. Você acredita nisso? Existe realmente essa possibilidade? Fernando Antunes, boa tarde. Fernando Antunes, 4h42, desses dois temas. Essa questão do Ramute no governo do estado pelo PS. A gente teve um probleminha técnico aqui. Fala pra gente, não sei se você teve como nos acompanhar aí, Fernando. Oi. Tá ouvindo legal agora? Opa, agora sim. Maravilha. Essa questão do Ramute, essa conversa ela não é de hoje, né? Acho que no meio do ano passado, o Felício Ramute começou a conversar com outros partidos, né? Ele já, em discordância de algumas atitudes do Dória, né, já se mostrou um político à oposição do Dória, mesmo dentro do PSDB, e no meio do ano ele procurou outros partidos, entre esses partidos o Podemos, veiculando a possibilidade de angariar prefeitos contrários ao Dória no estado de São Paulo e esse grupo lançar um candidato ao governo do estado de São Paulo. Essa conversa não prosperou com o Podemos e o PSD ele tinha a expectativa de lançar o Alckmin, né, ao governo do estado. Quando o Alckmin começa a se distanciar dessa possibilidade de governo e se aproximar do Lula para ser candidato a vice por outro partido, o PSD fica na mão, né, e é um partido que tem a tendência, tem o desejo de lançar candidato majoritário tanto à presidência, que é o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e também no governo do estado. Como não há um nome que o PSD trabalhou ao longo do tempo, porque tinha expectativa do Alckmin ser esse candidato, agora esse grupo do Ramute, do Paulo Serra, prefeito de Santo André, do Duarte Nogueira, prefeito em Ribeirão Preto, prefeitos ligados do PSDB, que não são ligados ao Dória, formarem um grupo e desse grupo saiu um nome para a candidatura ao governo do estado de São Paulo. É bem possível que isso ocorra. Não sei se com o nome do Felício, do Paulo Serra, do Duarte Nogueira, mas esse grupo hoje tem uma grande possibilidade de lançar sim um nome. E o Felício é uma dessas possibilidades, porque é prefeito de uma grande cidade, foi reeleito, tem uma aprovação alta, então a possibilidade ela é real, que esse grupo lance. É claro que a gente sempre repete isso, né, que na política é igual nuvem, você olhou, está de um jeito, olhou para o alto, mudou, já está totalmente diferente. Mas hoje, essa possibilidade ela é real. É uma possibilidade realmente grande, né? O Ramute diz que não vai querer concorrer, disse aqui no microfone da 012 News que não quer concorrer a cargos para deputado federal nem estadual, que ele não tem esse perfil. Dele, né? Ele diz que não tem. Ele não tem esse perfil. Então a gente... É diferente do Eduardo, né, que é deputado federal por São José. Isso. Ele tem, apesar de ter sido prefeito, ele tem um perfil também de legislador. O Ramute não. O Ramute é aquele cara da execução, né? Esse é o perfil dele e eu acho que ele tem know-how para buscar isso. Se não agora, em 22, mas talvez fazendo um sucessor em 24, em 26, ser esse nome. Ele é um político que tem grandes possibilidades de galgar algo maior na carreira política. E dependendo da situação, né, como havia uma costura política com o Alckmin, para que ele fosse o vice na chapa do Alckmin ao governo do estado, de repente, se não tiver sucesso, né, em uma eventual eleição para governador, surge a possibilidade, né, nessa composição partidária com o partido do Kassab, quem sabe até mesmo de um cargo em algum ministério, né, Fernando? Aí depende, aí a composição é um pouco mais complicada. Sim, né? Com certeza. O PSD do Kassab deve lançar Rodrigo Pacheco.
é possível que recue e componha com algum outro nome, mas o Felício ele tem essa ligação com o Kassab, como tem esses outros prefeitos, e eu acho que ele tem condições para isso sim. Ele é prefeito de uma grande cidade, foi reeleito com uma votação expressiva, né, em primeiro turno. Eu acho que ele tem condições de galgar esse espaço, sim. Se ele vai conseguir, é uma outra história, tem muita coisa envolvida. Ele não é o único, né? O prefeito de Santo André, por exemplo, Paulo Serra, também foi reeleito com quase 80% dos votos, ou seja, é um nome também pesado, né, no estado de São Paulo. Duarte Nogueira também. Então, são nomes aí que é difícil você falar quem está um acima do outro, né? Mas são prefeitos ali de cidades importantes no estado e que têm condições. Agora, se isso vai virar um ministério para frente, eu acho que a gente faz um exercício de futurologia muito longo. Mas, dependendo da composição, ele indo ao PSD e o PSD se alinhando aí numa chapa nacional com algum vitorioso, ele tem condições. Mas eu acho que aí, de fato, aí é uma opinião minha, né? Você sair de prefeito para ir para algum ministério que não é aquele cargo, não é seu, você corre um risco muito grande, porque é importante ao Felício fazer um sucessor na cidade, porque isso também mostra o peso político, não só dele enquanto nome, mas de um grupo que se fortalece e que consegue colocar na cidade alguém como sucessor, algo que o Carlinhos Almeida em São José não conseguiu, né? Então, essa força do Felício de fazer o sucessor é importante. Em Taubaté, por exemplo, o Ortiz não conseguiu fazer um sucessor. Então, isso também tem um peso quando você faz essa composição num nível um pouco acima, no nível estadual, no nível federal, porque mostra o peso que não só o político tem, mas que o grupo dele tem sobre uma determinada região ou em uma determinada cidade. O Fernando, mudando um pouquinho a chavinha, falando sobre essa pesquisa que saiu ontem aí, a mais nova pesquisa apontando quase o dobro de vantagem do Luiz Inácio Lula da Silva sobre o Jair Bolsonaro. É a pesquisa feita pela empresa Genial Investimento, feita pelo Instituto de Pesquisa chamada Quest. Ela aponta 45%, né, dos votos por Lula e a possibilidade real de vitória em primeiro turno. Apesar que eu não acredito, acho que tem muita coisa para rolar ainda e isso deve mudar um pouco. Mas a pesquisa em si, Jesse, a gente sempre fala isso quando traz dados eleitorais, né? A gente não pode ficar só nessa questão da votação, a gente precisa ler algumas coisas a mais do que ela traz. E tem vários pontos que essa pesquisa mostra, que a gente pode abordar alguns aqui, e nas minhas redes sociais, @FernandoIvanTunes, eu coloco lá 10 pontos, 10 análises sobre essa pesquisa. Alguns pontos importantes que a gente pode tratar sobre ela. A rejeição ao governo Bolsonaro, ela aponta na pesquisa como 50%. Ou seja, metade dos eleitores consideram o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo. É um número que mostra uma estabilidade, porque em dezembro também mostrou 50%, em novembro foi 56%, então teve uma queda e se mostrou estável de dezembro para janeiro. Porém, quando a gente analisa com um pouco mais de profundidade, a gente vê que há ali uma grande divergência entre a opinião de homens e mulheres. E essa opinião está muito ligada a 2 pontos: a questão da Covid, da pandemia, e a questão da economia. A questão da Covid, a pesquisa mostra que as mulheres elas têm uma preocupação muito maior da pandemia e suas consequências do que os homens. E essa preocupação ela é tão grande que no gráfico, né, dessa pesquisa sai de 47% para 61%, né, essa preocupação das mulheres com a pandemia, e esse 47% a 61% é a rejeição que as mulheres têm ao governo Bolsonaro. E já os homens se mantêm estável em 47%, ou seja, mais mulheres estão rejeitando o governo Bolsonaro. E por que isso? Tem relação com a pandemia. O nível de preocupação com a pandemia aumentou muito, mas aumentou entre as mulheres. E as ações do governo Bolsonaro não são bem vistas por essas mulheres. Ou seja, você tem um aumento de preocupação
de um problema que é grave por um determinado nicho, no caso as mulheres, e essas mulheres, ao ver o presidente fazendo as suas ações, reprovam essas ações. Enquanto que os homens, isso se mantém estável. Não há um índice alto de homens preocupados com a pandemia. E com relação à economia, ela é ao contrário. As mulheres estão menos preocupadas com a economia e os homens, as mulheres menos preocupadas e os homens mais preocupados com a economia. Então você acaba chegando ali numa equalidade entre os dois. Mas é importante a gente ver que nesse mesmo período de 2018, essa defasagem de votos das mulheres, ela também existia. E o Bolsonaro soube trabalhar bem com esse público, principalmente com mulheres evangélicas, que fez ele dar uma subida nas pesquisas. E esse mesmo grupo, o grupo hoje, rejeita o presidente. Então é uma preocupação grande que ele tem, e não à toa ele tenta buscar esse nicho evangélico novamente, principalmente entre as mulheres, que é um público que ele, de fato, ele perdeu. E a questão da vacinação também de crianças, a pesquisa mostra que pesou muito também na opinião das mulheres. Uma grande maioria mães, né, que são favoráveis à votação, à aplicação da vacina. Então a pesquisa ela mostra algumas consequências das ações do presidente que não são bem vistas por esse público. E a pesquisa mostra uma série de coisas a mais, e eu vou explicando aqui, e dependendo do tempo você me corta. Um outro dado interessante que essa pesquisa traz é que 26% dos eleitores não querem nem Bolsonaro nem Lula. 26%. E a gente vê o Moro com 9 pontos, o Ciro com 5, o Dória com 3. Ou seja, essa terceira via, ela tem um espaço para ser preenchido. Esses 26 pontos de pessoas que não querem nem Lula nem Bolsonaro, ele é superior aos 22 pontos do Bolsonaro. Ou seja, tem mais pessoas que não querem nem Lula nem Bolsonaro do que querem o Bolsonaro como presidente, né? E o Lula dispara com 40 e alto, 45, 46, se não me engano. E essa terceira via, ela não emplaca. Não existe nenhum candidato da atual terceira via que consiga ter relevância na cabeça do eleitor. E a pesquisa, ela traz uma análise legal, que ela pergunta para as pessoas, com relação ao problema de corrupção, qual é o candidato que mais combate isso? O Bolsonaro ganha com 36, o Lula 34. Em terceiro lugar, o Moro com 9 pontos. Faz a mesma pergunta: corrupção, com pandemia, com relação à economia e com relação a questões sociais. Nesses 4 itens, nenhum a terceira via consegue atingir mais de 10. Dá sempre ali o Moro com 8, ora o Ciro com 9, mas sempre lá Lula com 40 e tanto, 45, 46, Bolsonaro 25, 26. Ou seja, para os problemas atuais do Brasil, nenhum candidato da terceira via se mostra à luz dos eleitores com condições de enfrentar esse problema. E aí mostra a evidente falha que Ciro, Moro, Dória, principalmente esses 3, têm em não conseguir dialogar com as pessoas o que de fato as pessoas sentem como problema. Exatamente. Essa é a grande questão. A questão é: você pulveriza, tem 3 nomes na terceira via, você pode ter 3, 4, 5, mas se uma delas consegue conversar com as pessoas e ter a empatia necessária para falar: olha, eu sou capaz de resolver esse problema, eu sou capaz de combater a corrupção, eu sou capaz de resolver problemas de questões sociais, eu sou capaz de gerar emprego, mostrar empatia com isso, ou seja, se mostrar que você entende o sofrimento da pessoa e propõe alternativas interessantes e palpáveis, e que as pessoas entendam essa alternativa, não fica aquele politiquês chato que você começa a falar números, fica algo racional e menos emotivo. Se nenhum candidato da terceira via consegue isso, o segundo turno é Lula e Bolsonaro, de fato, né? Por mais que você tenha pessoas que não querem nenhum dos dois, o espaço está ali. Só que ninguém consegue preencher esse espaço. O Ciro, ele se mostra
ele é de fato um candidato que conhece muito do Brasil, tem dados, tem informações, tem argumentos, tem até boas ideias, mas ele é um cara que está se mostrando briguento, ele sai brigando com todo mundo. Ou seja, você briga e você não consegue ser empático com as pessoas. O Dória, ele tem esse jeito, né, que a gente chama desse paulistano meio coxinha, né, que é todo arrumadinho, todo certinho, e isso, quando você vai para o interior do país, essa imagem está muito distante da realidade, e ele não consegue se mostrar empático. A mesma coisa com o Moro, é um cara que tem dificuldade de se comunicar, e aí é um grande problema dele, né? Ele tem dificuldade de mostrar suas ideias pela dificuldade de oratória que ele está trabalhando para melhorar, mas ele é um candidato hoje de uma nota só, ele só fala de corrupção, quando o grande problema hoje é a questão social e do emprego. Ou seja, os três têm dificuldades que não conseguiram ainda melhorar para buscar esse eleitor que é quem pode ir para a terceira via. Jornal da Tarde. O resumo das notícias do dia, aqui na 012 News. Oferecimento: Casa de Carnes Esquina do Boi, Rua Aldemo Veneziane, no Alto da Ponte. Casa de Carnes Esquina do Boi, a qualidade que vai te surpreender.